você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias. Para você que nos prestigia, que está aí do nosso lado, né, caminhando junto com a gente, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, né? Você que chegou, deu uma olhada, viu uma boa história, curtiu, inscreva-se no nosso canal, né? Deixa aí o seu like, né? Hoje eu vou contar a história para vocês do Fausto e José. Ótima história. Quando eu vi seu José entre aqueles que vieram assistir a palestra do dia, imediatamente foi ao encontro dele e nos abraçamos. Puxa vida, seu José, sinceramente, nunca imaginei que nos encontraríamos aqui na Casa de Caridade. Ele abaixou a cabeça, como se ela estivesse muito pesada. Na verdade, Fausto, eu sempre falei mal de lugares como este e das pessoas que frequentam este lugar, já que acredito que a minha maneira de ver a vida é certa e que todas as outras estão erradas. Vixe, Maria, e o senhor mudou de ideia? Não, eu não mudei de ideia. Então, o que obrigou a vir até aqui? Eu precisava falar com você. Mas desde que sua irmã morreu, não tive mais notícias suas, já que ela vivia na igreja, assim como eu, e éramos muito próximos. Até que me disseram que eu poderia achar você aqui. E o que eu posso fazer pelo senhor? José segurou uma mão com a outra mão e refletiu por um segundo. Por que abandonou a igreja, Fausto? Minha irmã adoeceu, né? Eu tentei fazer um negócio com Deus, prometi a ele que me tornaria o maior rezador do universo, em troca de ele não levar minha irmã. Mas ela se foi a si mesma e eu perdi a fé como consequência da minha perda. E o que você está fazendo aqui? Bom, na verdade, eu desisti de Deus, mas ele não desistiu de mim. Deus não está aqui, Fausto. Ele está lá na igreja que você deixou. Para mim, Deus se confunde com a caridade. Quando eu consigo ajudar a matar a fome de um irmão que está morrendo de fome, ou físico ou emocional, a fé passa para mim a ter algum sentido. Não se preocupa com o destino da sua alma? Eu acho que desde que comecei a ajudar a fazer e servir a sopa dos pobres, minha alma tem estado em paz comigo. Me disseram também que você fala com os mortos, e isso é uma abominação segundo as Escrituras Sagradas. Levei a mão ao queixo. E fiquei pensando se valeria a pena tentar esclarecer o assunto para José. Minha irmã está morta na nossa realidade, mas toda possibilidade gera uma realidade nova. Sendo assim, ela está viva numa outra realidade. Uma em que ela foi ao médico assim que percebeu que estava doente da doença que a matou, na nossa realidade. E nessa outra realidade, ela se tratou e se curou e está bem viva. Uma outra realidade? Se Deus é perfeito, ele tem que pensar em todas as possibilidades, não é verdade? Diante de uma encruzilhada, você pode tanto ir para a direita quanto para a esquerda. Então deve existir o futuro em que você pegou o caminho da direita e o futuro em que você pegou o caminho da esquerda. E como se você, estando no caminho da direita, pudesse saber da sua irmã que está no caminho da esquerda? Aí ele responde: eu desenvolvi a capacidade de me comunicar com o Fausto que convive com a minha irmã na realidade em que ela está viva, de ver pelos olhos dele, pois afinal de contas, ele é apenas uma possibilidade minha de que não tinha consciência momentânea e que agora tenho. Então existe uma versão nossa em cada linha do tempo, que surgiu em função das nossas escolhas mais importantes, aquelas que tomamos diante de uma encruzilhada. Os olhos de José brilharam. Eu estou diante de uma encruzilhada, Fausto. Fiquei quieto, olhando para José, esperando que ele me contasse o resto da história. Eu discuti com meu filho João, porque quero que ele se case com uma moça do meu gosto e que toque o meu negócio, a loja de roupas. Mas ele quer outras coisas. Não sei se eu o coloco para fora de casa e nunca mais falo com ele, ou se deixo que ele faça o que quer e lhe dou o meu apoio, né? Percebi que o José lutava para conter um par de lágrimas. Estou ficando velha, minha mulher tem a saúde frágil, além do mais está escrito que se deve honrar os pais. É um mandamento da lei de Deus, portanto, desobedecer não é um pecado mortal.
Sorriu um pequeno sorriso. Eu ainda não entendi o que quer de mim, Sr. José. Ah, você acabou de me explicar que todas as possibilidades existem em algum lugar e que pode se conectar com essas realidades. Portanto, quero que busque sua versão no futuro, daqui a alguns anos, e saiba dela o que foi feito do meu filho no caso de eu ter expulsado de casa e no caso de eu ter concordado com os desejos dele. O Fausto, né? Se acredita na palavra, faça como a palavra manda. Mas se acredita na tolerância e no amor, faça do jeito deles. Afinal, onde está sua fé, Sr. José? Ah, por favor, apenas me ajude naquilo que puder, deixando seu julgamento de lado, pois está escrito que do mesmo jeito que julgarmos, seremos julgados. Ah, meu Deus, um crente obstinado vindo pedir ajuda para um médium no intuito de passar a perna na fé. Ah, eu tenho que saber o que fazer, Fausto. O rosto de José encheu a tela do meu celular. Tudo bom, Sr. José? Mais ou menos, Fausto. Fiz o que me pediu. Ah, e qual é o resultado? Se o senhor concordar com seu filho e não desampará-lo, ele vai passear um pouco quando descobrirá o valor do pai que tem, vendo outros sofrerem pela falta de um bom pai, e quando voltar se casará com a moça com quem o senhor deseja que ele se case, tocará o negócio da família, conforme o seu desejo, e nunca mais o desobedecerá. Com um sorriso meio sem jeito, seu José me agradeceu e desligou a chamada. Não passou muito, ele volta a aparecer na casa assistencial. Quando bati os olhos nele, vi que transpirava agonia. O que foi que aconteceu, seu José? Ah, expulsei meu filho de casa. Até pensei em perguntar a ele por que havia feito uma coisa daquelas, mas ele ia me dar uma resposta tirada das Escrituras e eu nunca ia perder meu tempo discutindo com Deus, né? Que é a própria verdade, não é? Por mais que me doa, preciso saber o que será dele. Ah, eu já lhe disse o futuro do João, que foi amparado pelo Senhor. Agora quer saber o futuro de João que foi enxotado? Seu José arregalou os olhos para cima de mim. Minha esposa não vai muito bem de saúde e pediu a João que ficasse por ela. Mas ele não quis saber, aí eu não aguentei. Depois da briga, a mãe dele arrumou então um canto para José ficar. Veja bem, logo na casa do irmão dela em São Paulo, um sujeito largado da esposa, depois que ela descobriu que o marido a estava traindo com outro sujeito. Um sujeito que trabalha em uma boate como drag queen na noite paulistana, levando uma vida de devassidão. Levando as duas mãos ao rosto, José parecia desesperado. Deus falou pela sua boca, Fausto, que eu devia ter paciência com João, mas eu acabei dando atenção para o meu orgulho ferido. Sinto, mas não posso dizer o que está no futuro do seu filho. É tão ruim assim? Vai ter que se conformar em ter fé. Não vê que eu estou sofrendo? Creia em mim. Sofrerá menos se não souber o que há de vir. José se foi maldizendo a casa e também a mim, gritando que nunca devia ter colocado os pés ali, nem perdido tempo me dando atenção, pois a casa era um lugar de perdição e eu um demônio pronto para fazer quem entrasse na minha sofrer. A raiva fez com que José se tornasse um radical, não perdendo a chance de difamar a casa de caridade e falar mal de mim e dos outros médios, que ele chamava de bruxos. Foi uma noite, quando de uma palestra que eu assistia, pedras foram atiradas do lado de fora, quebrando os vidros da casa. Tremia da cabeça aos pés, chegando a pensar que entrariam, me arrastariam para fora e me queimariam numa fogueira santa montada no meio da rua para que todos pudessem ver. Pensei que não voltaria a ver novamente o seu José, né? Mas não é que ele apareceu mais uma vez na casa atrás de mim. Ah, a minha esposa está muito doente. Ela foi diagnosticada com a mesma doença que matou a sua irmã, Fausto. Ele me disse que se tivéssemos procurado por ajuda antes, ela teria maiores chances de sobreviver. José me deu uma encarada feia. Era isso que havia no futuro de João, que não quis me dizer, não é? A cabeça de José se mexeu lentamente e ele focou na janela, como se minha figura o incomodasse. Você sabia que a minha esposa ia adoecer. Por que então não me avisou? Voltando a me encarar, José disparou.
Imagino que queira que eu passe por tudo que vem passando com a sua irmã. Que eu seja obrigado a me tornar um bruxo que nem você, para poder vê-la através de uma versão minha que mora em uma outra linha do tempo em que ela sobreviverá. Vixe, não havia o que discutir com José, né? Qualquer coisa que eu dissesse, ele não ia querer escutar. Então fiquei em silêncio até que ele acabasse de dizer tudo o que o agoniava, esgotando as mágoas em que seu coração estava mergulhado. Diz que o tempo é o senhor da razão, e passado o tempo certo, José aparece na casa mais uma vez. Confesso que não fiquei feliz em vê-lo, mas segurei o meu ímpeto de me levantar da palestra que assistia sobre a tolerância e ir embora, o que seria uma contradição, né? Já que eu deixaria a intolerância agir por mim. E ao final da mesma, ele veio ter comigo. Preciso falar com você, Fausto. Sou todo ouvidos. Ele sorriu um pequeno sorriso, sem graça, e esfregou uma mão na outra. João achou a cura para a doença da minha mulher, Fausto. Confesso que aquela notícia encheu meu coração de alegria. Ao contrário do que eu imaginava, quando o coloquei para fora de casa, ele não desejava abandonar o lar e os pais, para poder viver uma vida irresponsável de prazeres mundanos junto com meu cunhado. Ele entrou para uma faculdade de medicina, formou-se e desenvolveu uma pesquisa sobre a doença da mãe e acabou por achar a cura a tempo de salvá-la. Levando a mão ao rosto, José parecia incomodado por alguma coisa. Você não me disse até agora sobre o que viu no futuro de João, através da sua mediunidade, Fausto, na hipótese de eu ter expulsado de casa. Eu vi que João se tornaria um médico e que acharia a cura para a doença que matou a minha irmã, mas eu não vi que sua esposa estava doente da mesma doença. Por isso, não quis induzir você a colocar o menino na rua para que ele resolvesse um problema meu, já que não queria e nem quero que ninguém passe pelo que minha irmã passou. Além do mais, como eu ia dizer que você estava certo em botar seu filho na rua, porque a palavra deve ser satisfeita a qualquer custo, já que é a vontade de Deus, quando luto comigo mesmo para ser mais tolerante com meu irmão? Se meu filho tivesse seguido o meu desejo, eu teria perdido a minha mulher. Desviei os olhos de José e meditei por um minuto antes de abrir a boca novamente. Quer saber, José? Deus nos mostrou que, seja do jeito que for, a vontade dele sempre prevalece no final. Talvez, se eu tivesse dito a você que mandasse o seu filho embora, teria feito exatamente o contrário, pois acreditava que eu era um bruxo, e justificaria sua atitude dizendo que está escrito que devemos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Sendo assim, eu disse a você o que devia ter dito e você fez o que deveria ter feito, pois Deus é perfeito. E apesar do caos aparente que vivemos, a evolução vai acabar nos transformando em anjos, quando então usaremos nossas asas para voar para o céu, onde o Pai nos espera. Que boa história, né? História ótima, né? Aí que tá, né? Quando a gente sofre, né? A gente apela para tudo, né? Às vezes, no caso aí, né? O José, né? Ele é um evangélico, né? E ele vai à casa espírita, né? Atrás do Fausto, né? Tentar resolver um problema familiar dele, um problema com o filho, né? Então, quando eu estava sofrendo, não achava solução dentro da religião dele, então ele ouviu dizer que o Fausto, né, tinha acesso ao futuro, através do contato dele com os bons espíritos. Ele falou, vou procurar o Fausto e vou saber do futuro. Vou saber com ele como é que vai ser o futuro do meu filho, do João, caso eu expulsar de casa. E quero saber como é que vai ser caso eu não expulsar, né? Eu perdoá-lo da ingratidão dele, né? Ele está lá brigando comigo, enchendo meu sapato. E aí vai o seu José pro centro, chega lá com o Fausto, que bom o senhor vir aqui e tal, dá um abraço. Aí o seu José, não, eu estou aqui, mas não é muito a contragosto, né? Porque eu sabia que eu ia achar você aqui, mas na verdade eu quero que você me faça um favor. Aí o Fausto ficou numa pia danada, né? E o Fausto acabou
fazendo consulta aos bons espíritos, né? Descobriram, né, o Fausto tinha aquela mediunidade de poder ver pelos olhos das versões dele em outras linhas do tempo. Então ele viu, através de uma versão futura dele, a vida do João, né? No caso do seu José perdoá-lo, e aí ele achou legal, né, aquele futuro e falou com o seu José, né? Ah, seu José, eu vi a opção do senhor perdoar o seu filho. Cara, se o senhor perdoar o seu filho, ele vai fazer tudo que aliás, perdoar o seu filho não, né? Caso o senhor deixar o seu filho dar uma viajada, né? Porque o filho do seu José, o João, ele queria viajar, né? Queria dar umas voltas. Caso o senhor deixar, né, o seu menino dar umas voltas, ele vai ver o tanto que o pai dele é legal. E aí ele vai voltar agradecido pelo pai que vai fazer tudo que o senhor quer. Né? Então, perdoa a atitude dele de querer sair de casa, né? Que aí vai dar tudo certo. E deixa ele ir. Né? Aí o senhor José falou, e agora é tarde. Briguei com ele. Botei para fora de casa. Ele disse que queria ir embora. Eu falei, então vai. Não volta mais. Não quer mais ver sua casa. Pior ainda. A mãe dele arrumou um lugar dele no apartamento do irmão dela, que é um devasso. O cara trocou a mulher para um outro, uma drag queen, uma boate lá em São Paulo. Cara terrível. Né? Então meu filho está indo pelo caminho do mal. Aí me diz como é que vai ser o futuro dele. Aí o Fausto falou assim, não vai dar, não vou poder falar. Aí ele falou assim, mas por que é tão ruim assim? Não vai rolar. E o Fausto, né? O Fausto uma história engraçada, que ele perdeu a irmã numa doença, né? E acabou reencontrando essa irmã numa outra linha do tempo, né? Onde morava um outro Fausto, né? Cuja irmã havia superado a irmã que o Fausto original, né, perdeu. Né? Então ele achou uma solução para conviver com a irmã. Né? Ele, através da mediunidade, dividia a mente da versão dele numa outra linha do tempo e via a irmã. Né? Convivia com a irmã. Bom, aí o José está muito bravo com o Fausto, porque o Fausto não quer contar para ele do futuro do filho. Ele se revolta e xinga o centro, xinga os médios, diz que os médios são bruxos, joga pedra na janela do centro e tal. E ele chega lá pro Fausto e fala, você, minha mulher está doente, a mesma doença da sua irmã. E você não quis me falar da outra opção da vida do João, né? Porque você queria que eu passasse pelo que você passou com a doença da sua irmã e a morte dela. Né? Você queria que eu virasse um médico que nem você, um bruxo, para que eu só pudesse voltar a ter a companhia da minha mulher através da mediunidade, onde eu pudesse ver pelos olhos de uma versão minha num futuro onde a minha mulher superou a doença. Né? Aí eu falo, cara, que isso, né? Que louco isso, não é de jeito nenhum, não quero mal para ninguém não. Né? Mas aí passou o tempo, está lá o seu José de novo na casa. Ah, Fausto, não é que meu menino saiu de casa, ele não foi para fazer farra, ele entrou para a faculdade de medicina, formou, fez pesquisa, e a pesquisa dele curou a minha mulher. Não tivesse ele se rebelado contra mim, saído de casa de qualquer jeito, mesmo eu amaldiçoando ele, a mulher não estaria aqui comigo. Aí o Fausto pensou, Deus sabe o que faz, não sabe? Poxa, aí ele fala, o Fausto fala para o seu José, que negócio, né? Se eu tivesse falado para o senhor para enxotar o menino, talvez o senhor não tivesse acreditado em mim, né? Na minha opinião, falou, não, o Fausto quer puxar meu tapete com o meu filho. Né? E aí o senhor poderia ter feito o contrário. Né? Então, vou pensar assim, o que a gente fez, cada um fez o que devia fazer. Né? Pelo bem dos dois, porque Deus só quer o nosso bem. Boa história, né? Bom,
Fiquem com Deus e até a próxima boa história.